Oi, boa tarde, a paz de Cristo, o amor de Maria. Nesse primeiro encontro, eu vou falar um pouco sobre a estrutura de como serão nossos encontros, né? De como que é trabalhada a catequese. A catequese de adulto ela é um pouco diferente da catequese das outras etapas, porque a catequese de adulto ela começa na segunda semana da Páscoa, tá? E ela encerra em Pentecostes do ano que vem. Essa é a estrutura, né? E durante esse período recebe o sacramento. Então, nós temos um calendário litúrgico que a gente segue, o tempo litúrgico, tá? Por isso que o sacramento, vocês vão receber o sacramento no tempo pascal. No tempo da quaresma, nós temos os retiros, nos preparamos para a confissão. E aí, quando chega o tempo pascal, é onde tem toda a essência, tem toda uma explicação por conta do Sírio Pascal, tá? O Sírio Pascal ele é renovado em toda Páscoa. Então tem a bênção do fogo novo e aí vem o Sírio daquele ano. Então, e lembrando que a missa da Vigília Pascal, ela é a missa que a gente fala assim, é a mãe de todas as missas. É a mais importante, é aquela missa que a gente não pode perder, tá? Então, se vocês perderam essas missas até hoje, a partir de agora, vocês já têm esse entendimento, esse conhecimento que é necessário participar pelo menos dessa missa, tá? Porque todo o mistério da nossa Igreja Católica é em cima dessa ressurreição, né? Eu costumo dizer assim, morrer, todo mundo morre. Na época, ser pregado na cruz, muitos eram pregados na cruz, inclusive os bandidos, né? Eles eram aqueles que cometiam as maiores atrocidades, que era a cruz. É, e Mas a ressurreição foi somente do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui alimentando a nossa fé, acreditando, né, nesse Deus tão maravilhoso que mandou seu Filho único para nos salvar. Esse ano, durante esse ano que vem, né, completando esse ano de catequese, a minha intenção é tirar todas as dúvidas de vocês, além de passar informações. Então é importante que vocês mandem áudio, se quiser mandar vídeo, fazer perguntas, inclusive pode ser assuntos que às vezes nem é do nosso encontro, mas vocês têm alguma dúvida sobre a nossa doutrina católica. Vamos conversar, vamos tirar todas as dúvidas de vocês. É importante que vocês recebam o sacramento que a gente chama de sacramento da maturidade. Esse sacramento da maturidade é justamente para iniciar a vida de vocês, né? Dentro da nossa doutrina, dentro da nossa igreja. A crisma não é o último sacramento, não é para encerrar. Na verdade, ele é para iniciar. E crisma, depois da crisma, depois vocês vão ver, né? Tem o sacramento da ordem ou do matrimônio, que é religioso ou realmente o casamento. Mas são sacramentos de serviço. Então, nós vamos falar sobre os sacramentos, qual é a essência do sacramento, da onde que ele foi tirado, qual foi a parte bíblica que faz sentido aquilo dentro dos sacramentos, né? Como que Jesus instituiu aquele sacramento para nós, porque tudo que nós vivemos foi instituído por Jesus. Tudo que nós vivemos foi Jesus quem ensinou. Então, nós vamos ver tudo isso. E nós vamos usar o livro como base. Eu vou passar para vocês assim as informações. Vocês não terão acesso ao livro, mas para vocês saberem que tem uma sequência. Vamos usar muito a Bíblia. Então é bom que você tenha a Bíblia para a gente poder fazer os estudos, tá? Na Bíblia, aprender a olhar, procurar os livros todinho. Vamos também tomar por base o nosso catecismo, tá? É o catecismo da Igreja Católica. Ele é um pouquinho grande, nós não vamos estudá-lo todo, claro. Mas aqui está a base, tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E
entender um pouco, né, dessa nossa doutrina. Saber que a nossa doutrina, a base dela é um tripé. Então, nós temos as Sagradas Escrituras, o nome já nos remete à Bíblia. Nós temos o Santo Magistério e as Santas Tradições. Então, vamos lá. A Sagrada Escritura, tudo bem, né? O Sagradas Tradições é aquilo que as pessoas viviam, é realmente a tradição. Como que era vivido na época de Jesus, né? Muitas vezes não traz na Bíblia, mas estudos comprovam como era feito, né? Nós temos Jesus ensinando para os discípulos, e lá no Atos dos Apóstolos a gente percebe os discípulos já vivendo aquilo que Jesus ensinou, como que era feito, né? Por exemplo, quando a gente fala do batismo, por que batiza crianças? Porque tem lá na Bíblia, tem um relato que fala que chegou e batizou todos da mesma família. Não fazia distinção por idade, tá? Então, por isso que batiza quando é bebê. Um dos motivos, tá? Claro que tem toda uma explicação em cima disso, mas um dos motivos. Então, é a tradição, nós vivemos a tradição. Por que a missa tem aquele formato? Porque a gente vive a tradição da igreja. Porque na época de Jesus era feito daquele jeito. Jesus foi fazendo aquilo. Ele fez, né? Partiu o pão, deu aos seus discípulos, é a comunhão. E aí depois, nos Atos Apóstolos, a gente percebe os apóstolos estruturando a nossa religião. E nós temos, por exemplo, o creio. O creio tem documentos que mostram que o creio, ele era rezado no século I pelos discípulos, pelos apóstolos, né? Pelos apóstolos. Então, assim, quem que criou o creio para nós, pra gente rezar hoje? Foram os apóstolos. E nós não podemos mudar nada dele, porque a nossa é a origem. E nós vamos estudar muito a respeito dessas informações que eu vou tentar passar o máximo para vocês, tá? A importância dos sacramentos, viver o sacramento, a importância desse creio, a importância do Pai Nosso, os 10 mandamentos, né? Que dentro dos 10 mandamentos são os pecados mortais, e tem os pecados veniais, são os pecados leves, e tem os pecados mortais, que é esse que a gente precisa confessar. Né? Então vocês vão aprender também a importância da confissão, por que confessar, quem que inventou isso, né? Que às vezes a gente fica naquela dúvida. Mas quando a gente aprende e entende, né, a importância e o quanto é libertador para nós, a gente vai querer sempre buscar mesmo, tá? Peço desculpa pelo barulho, tá? Onde eu fico aqui fica bem do lado da rua, mas a gente vai conseguir, vou tentar ao máximo conseguir chegar até vocês. Inclusive, esse vídeo pode também, depois que vocês ouvirem, pode colocar as perguntas de vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma informação que vocês gostariam, e a gente vai conversando e trabalhando em cima disso, tá? Os nossos encontros, eles serão semanais, tá? Eu sempre vou colocar as informações. Esse mês ainda é um pouco corrido, porque a gente está terminando o sacramento da Eucaristia, tá? Os meninos vão receber o sacramento agora no final do mês, então a gente está correndo ainda muito. Semana passada organizando em relação a camisetas que eles vão usar. Então ficou um pouco corrido para mim, mas depois eu estou organizando meu tempo para a gente organizar um dia da semana mesmo. Por exemplo, toda segunda-feira eu coloco o vídeo, o que vocês precisam pesquisar, estudar, e a gente vai tentar fazer isso tudo em 1 hora. Então os vídeos serão curtos, não serão grandes, tá? É mais para explicação rápida, e aí eu vou passar o que vocês precisam fazer para completar essa 1 hora, tá? Porque aí tem a passagem bíblica que vocês vão ler. Eu vou conduzir vocês para a gente fazer uma oração, uma leitura orante, para vocês entenderem como é a leitura orante. Então, provavelmente o próximo vídeo da próxima semana vai ficar um pouquinho maior para eu poder ensinar para vocês como que vocês vão fazer dali para frente, tá? Lembrar que a gente sempre tem que fazer uma oração antes
pedir o Espírito Santo para nos conduzir, para poder abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente poder entender e realmente saber o que Deus quer de cada um de nós, né? Porque Deus tem um sonho para nós. Ele tem um sonho, ele sonha, né? Mas a gente precisa saber que sonho é esse, né? E se nós estamos aqui até hoje é porque nós precisamos buscar esse caminho. Eu costumo dizer que Deus nos quer no céu. Tanto que vocês vão ver uma passagem de Jesus, ele falando, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para nós, né? Para vocês, ele fala pra gente. E nas cartas de São Paulo, ele diz que a gente não pode nem imaginar como que é esse céu. Se a gente soubesse como é o céu, a gente queria todo mundo morrer e ir embora. E a morte deveria ser celebrada, né? E hoje a gente muitas vezes trata com tanto desespero. Mas ela deveria ser celebrada, mas é muito difícil, nós somos muito humanos para entender isso. Eu falo por mim também, tá? Não é só por vocês, não, por mim. Então, a gente trata isso com muita dificuldade. Mas a gente sabe que é um lugar muito bom, esse céu. Mas será que a gente está preparado para ir? Por isso é que nós temos os sacramentos, para poder nos aproximar mais ainda de Deus, nos aproximar mais ainda de Jesus, da Santíssima Trindade. Esse Espírito Santo, que também nós vamos entender ele um pouquinho mais, né? Às vezes é tão difícil entender sobre o Espírito Santo, mas nós vamos entender um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouco sobre... o encontro de hoje é mais para a gente conversar mesmo, só para vocês entenderem como que será feito isso. Mas eu quero que vocês entendam um pouco sobre o nosso calendário litúrgico. É diferente do calendário civil, tá? Então, para vocês entenderem, o calendário civil termina dia 31 de dezembro. 31 de dezembro acabou o ano, iniciou janeiro, ano novo. Mas o calendário litúrgico, ele finaliza na festa de Cristo Rei, tá? É lá em novembro. Esse ano eu ainda não me lembro, mas eu penso que é dia 26 de novembro esse ano, não tenho certeza. É a última semana de novembro. Aí celebra Cristo Rei, porque a gente começa a viver o advento, que é aquela semana aguardando a chegada, o nascimento de Jesus, que é o Natal. Então, o nosso calendário é um pouquinho diferente, tá? Ele se encerra em Cristo Rei para iniciar o calendário novo. E a gente segue isso, a catequese nossa encerra lá em Cristo Rei, tá? E dá continuidade no próximo ano. Geralmente, aí no próximo ano é o quê? 2 semanas antes da quarta-feira de cinzas, para a gente poder viver a quaresma, esperar esse Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, assim, nós temos muito que aprender, muito que conversar, porque eu sei que eu tenho muito que aprender com vocês também. Até hoje, nenhuma, eu tenho... eu dou encontros de catequese, eu sou catequista desde meus 14 anos, né? Hoje eu tenho 45, então tenho uma caminhada e nenhum ano passou assim que eu não aprendi muito com os meus catequizandos. Então a gente sempre tem que, essa troca nos faz crescer em Jesus, sempre em Jesus, tá? Então muita coisa que às vezes a gente não compreende, às vezes a gente fica até um pouco revoltado, né? Porque acha que a igreja tá exagerando, né? Então, assim, agora a gente vai entender por quê, né? Será que realmente é exagero? Será que realmente, né, é necessário? Então, a gente vai entender um pouco disso. A palavra crisma, a gente não traz dentro da Bíblia, né? Mas de onde surgiu? Então, nós vamos entender, né? Pentecostes, nós vamos ver os apóstolos chegando nos lugares onde as pessoas já eram batizadas, lá está escrito, eles já eram batizados, mas eles precisavam de algo mais. Aí vem o Espírito Santo, né? Que é essa crisma, esse novo momento. E ele é feito apenas nos jovens e adultos, não é em criança, porque ele é um sacramento da maturidade, para a gente poder entender um pouco mais, ter mais força, né? Esse momento que o mundo, que a gente meio que fica sozinho, né? Que a gente sente sozinho no mundo, eu que tenho que tomar minhas decisões. Então vem a crisma,
que é o Espírito Santo, para dar uma força a mais para nós. E isso nós vamos começar a entender, detalhar devagarzinho, né? Entender os passos da missa, porque que a missa tem que ser igual, né? Alguns momentos. Então a gente vai entender que foi Jesus que ensinou daquele jeito. Como que eu vou mudar, né, algo na missa se foi Jesus que ensinou? E a missa é a oração mais completa que nós temos. Lá nós rezamos pelos falecidos, pelos padres, que a gente precisa tanto pedir por esses padres, né? Precisamos pedir a força do Espírito Santo. Nós somos obrigados a rezar pelos padres, pelos nossos pastores. É importante isso, né? Eles são humanos e eles são muito tentados porque eles estão aqui a serviço de Deus mesmo. Eles são, a gente vai entender em persona Christi. É Jesus, na hora que está consagrando o pão, né? E o vinho, é Jesus que está ali usando deles. Não importa o que eles fizeram, se eles têm algum pecado ou não, isso não é importante para nós. O que é importante é que Jesus usa deles para chegar até nós. Assim como ele usou os discípulos, que não eram santos. A gente sabe, né? Ele pegou os cobradores de impostos, o pescador, né? Que passava os outros para trás às vezes, mas ele usou deles para chegar até nós. E hoje ele usa nossos pastores. E eles estudam e são preparados para aquilo, né? O que eles fazem fora dali da missa não é preocupação nossa, não é nossa responsabilidade, né? Eles vão se ver que lá com Deus, é o pecado deles com Deus, assim como eu vou cuidar dos meus pecados com Deus, né? Deus vai lá, quando eu estiver lá na frente de Deus, né? Ele vai querer saber do meu pecado, ele não vai querer saber o que eu sei do pecado do outro, né? Por que que eu fiz? Eu fiz porque o outro fez? Tá, mas você fez também, né? Então é isso, a gente vai começar a entender o que é cuidar da gente, cuidar do nosso coração, para quando chegar o nosso momento a gente estar preparado mesmo, né? E cuidar, e assim a gente ser um pouco de Deus na vida dos outros, né? O quanto a nossa oração é importante, e às vezes a gente pensa, ai, né? Quem sou eu, né? Para fazer uma oração, para rezar pelo outro. Sim, nós estamos aqui para rezar pelo outro, sim, é para ajudar o outro a crescer na fé, né? Por isso que eu falo que é uma troca a catequese. Eu vou ensinar, mas eu vou aprender muito, tá? Então, com certeza, vocês também vão me ensinar e vão me ajudar a chegar um pouquinho mais perto do céu. E é isso que é interessante, é importante, né? Levar Jesus aos outros. Vocês trazem Jesus para mim e eu levo Jesus para vocês. Online não é algo muito confortável, vamos dizer assim, né? A troca ela é muito importante, às vezes o online dificulta, mas eu espero que isso não seja empecilho para que a gente converse, para que a gente troque informações, tá? Troque experiências de vida. Eu sei que vocês têm experiências maravilhosas de vida com Jesus, e uma das experiências foi essa decisão de fazer a catequese, né? Com certeza Deus tocou aí um pouquinho, né? Meu filho, chegou a sua vez, eu quero você para mim, eu quero que você seja meu. Então eu tenho certeza que você sentiu esse chamado. Às vezes foi a outra pessoa que te incomodou, né? Às vezes Deus falou assim, direto ele não vai me ouvir, mas eu vou mandar alguém. Aí manda, né? A mãe, o pai, a namorada, a esposa, a avó, né? Ele manda essas pessoas para poder também nos incomodar. Mas o importante é que você dê o seu sim. E através desse sim é que Jesus vai transformar a sua vida, tá? Imagina Maria, se Maria não tivesse dito sim, como que seria da gente, né? Nós não teríamos Jesus. E ela disse o sim dela, mesmo na preocupação, sem saber muito o que ia acontecer, né? Mas ela acreditou. E esse sim de vocês, assim como o sim de Maria fez toda a diferença para a humanidade, o sim de vocês vai fazer diferença no coração de vocês, na casa, na família. E é vocês que Jesus vai usar agora, né? Para poder entender um pouquinho mais desse mistério, que é um mistério, né? A fé é um mistério. Eu acredito, muitas vezes sem ver, né? Jesus falou para Tomé, feliz de você que me viu, que pôde tocar e acreditou, né? Que bom que você pôde me tocar e acreditou. Mas felizes daqueles que não vão me ver, não vão conseguir me tocar, mas vão acreditar. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Que nós tenhamos um ano
cheio de descobertas, um ano maravilhoso, cheio da graça de Deus, e que nós possamos ter essa troca de experiência de Deus e possamos ser um pouquinho de Jesus na vida de cada um, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro.